Panteão Cast com Julimar Silva. Podcast. Eu sou muito leiga nesse negócio. Que é só internet aí. Panteão Cast. Panteão Cast. Panteão Cast com Julimar Silva. Panteão Cast. Panteão Cast. Tudo bem? Boa tarde, Caxias. Boa tarde, região dos Cocais. Estamos chegando com mais um Panteão Cast. Obrigado a você que nos assiste diariamente. A gente sempre tenta trazer pessoas diariamente aqui para a gente conversar sobre temas importantes, né? E você que sempre nos assiste, muito obrigado pela sua audiência e pela sua preferência. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o trabalho desenvolvido em Caxias pela Patrulha Maria da Penha. E estamos aqui com a Capitã Hilda, que é comandante da Patrulha Maria da Penha no município. Eu quero lhe agradecer, né, por ter arrumado um tempo também, né? A correria também é grande, deve ser lá na agenda de vocês, mas obrigado por ter aberto um espaço aí pra gente. Obrigado, boa tarde, né? Boa tarde, Julimar, boa tarde a todos os ouvintes do Panteão Cast. É um prazer imenso nós estarmos hoje aqui falando um pouco do nosso trabalho, né, da Polícia Militar, através do programa desenvolvido da Patrulha Maria da Penha no estado, e principalmente aqui na nossa região. Maravilha. Aqui em Caxias já tem quanto tempo? Já completamos... Um ano e 11 meses. Um ano e 11 meses. De 2 anos já. E assim, eu acho que tem sido um diferencial realmente, né? Eu queria que você falasse, primeiramente, vamos remontar aí um pouco a construção dessa patrulha, porque a Polícia Militar ela teve que direcionar um pelotão para essa demanda, não é isso? Exatamente. Então, a Patrulha Maria da Penha ela é um programa especializado, né, dentro da Polícia Militar do Maranhão. Existe também outras polícias. Nós, de certa forma, fomos, né, pioneiros, foi Santa Catarina, mas logo em seguida, exatamente, mas logo em seguida o Maranhão estava ali à frente, né, juntamente com o estado. E a Patrulha Maria da Penha ela foi criada através de um decreto estadual no ano de 2016. Inicialmente, os seus trabalhos, né, foram desenvolvidos somente na capital, na Grande Ilha, e depois ela começou a se estender para o interior do estado. Em Caxias e região, ela foi implantada no dia 16 de julho de 2021. Estamos aí com quase 2 anos, né, de grande trabalho, muita produtividade. Hoje eu estou desde o início como comandante da Patrulha Maria da Penha aqui da área do 2º Batalhão, mas nós temos como coordenador setorial nosso comandante, o Coronel Ricardo, que também é comandante do batalhão e também acumula o cargo de coordenador setorial, uma pessoa bastante sensível à causa, que iniciou a luta para trazer a Patrulha Maria da Penha aqui para a nossa região. Vocês hoje atendem só Caxias ou atendem também a região, alguns municípios da região também? Hoje nós atendemos Caxias, atendemos Aldeias Altas, São João do Soter. É importante frisar que não somente na zona urbana, mas também na zona rural, que é a área do nosso batalhão, e também atendemos a área do batalhão de Coelho Neto, 44º BPM. Quando ele era a área, né, da nossa região do 2º BPM, passou a ser um batalhão, uma área própria, mas mesmo assim a patrulha ela continua fazendo esses atendimentos para as Marias de Coelho Neto, Duque Bacelar e Afonso Cunha.
É bem extensa, né? É bem extenso. Foi. Toda semana a dinâmica, né? A gente tem um dia na semana que os nossos patrulheiros eles viajam para as outras cidades, né? A sede ela abarca a maioria dos atendimentos, mas também um dia na semana, cada 15 dias, a gente atende em outros municípios. Por exemplo, Aldeias Altas, às terças-feiras, né? São João do Soter, geralmente às sextas. Então, nós temos mais ou menos essa atividade já programada para os atendimentos dentro da região da área do 2º BPM e do 44º BPM Coelho Neto. Com relação à região, essa demanda ela chega por meio do próprio 190 mesmo, ou em cada lugar o batalhão da polícia ele estratifica, por exemplo, chega uma mulher lá em Aldeias Altas reclamando, né, de que foi agredida pelo companheiro, enfim, a equipe lá já está instruída para separar aquela demanda e encaminhar para vocês? Como é que funciona isso? Eu vou te falar mais ou menos, né, como é que funciona um pouco o trabalho da patrulha, porque a patrulha, conforme o escopo, né, da legislação vigente, desse decreto, lá no artigo 2, ele fala que nós temos o dever de atender e acompanhar as mulheres em situação de vulnerabilidade, vítimas de violência doméstica familiar, que possuem medidas protetivas deferidas pelo Poder Judiciário. Então, quem são, né? Quais são as mulheres que são o nosso público-alvo? São as mulheres que possuem medida protetiva deferida. Então a demanda ela não vem pela própria Polícia Militar, ela vem pelo Judiciário, né? Exatamente, pelo Poder Judiciário. A gente tem um diferencial aqui na cidade de Caxias, né, na região do 2º BPM, porque além desses atendimentos que está no escopo da legislação, que essas mulheres que têm medida protetiva, né, nós também acompanhamos, né, as viaturas de área, essas sim, via 190, é solicitado apoio para ocorrência, então a Patrulha Maria da Penha, se ela não está no atendimento no momento, ela acompanha a viatura diária para que os nossos policiais eles possam ter esse contato maior, né? Estão especializados na área de violência, possa dar esse atendimento humanizado, acolhedor para a vítima, principalmente levando informações acerca da necessidade de solicitar medida protetiva de urgência. E aí, a partir de então, quando a vítima ela chega à delegacia, ela registra a ocorrência. Hoje a gente sabe que não precisa mais registrar uma ocorrência para solicitar a medida, né? Com a nova lei, agora, se eu não me engano, maio de 2023, sancionada pelo presidente da República. A partir de então, a mulher que ela houver a necessidade, ela julgar necessário, que há necessidade de solicitar a medida para resguardar a sua integridade física, psicológica, ela pode se encaminhar ao fórum ou à autoridade policial numa delegacia, e lá ela pode solicitar medida protetiva de urgência e após diretamente no DP, judiciário, né? Diretamente no DP, sem precisar, não, tenho que registrar o boletim de ocorrência, né? Ou então não tem que ter um processo judicial em andamento. Se assim for verificado que ela necessita dessa medida, sem depender disso, ela pode se encaminhar tanto para o Poder Judiciário, Ministério Público, quanto para a delegacia e solicitar a medida. Após deferida essa medida ela é enviada para a Polícia Militar, ela é cadastrada no nosso sistema, e a partir de então nós passamos a acompanhar essa mulher. Interessante isso aí. Porque assim, nesse caso, se a demanda chega para a delegacia da mulher, né, ou seja, lá ela adquire a medida, aí no caso o Poder Judiciário é comunicado, sim, a patrulha também, sim. E aí eu acho legal isso aí, porque amplia os canais por onde você pode conseguir a medida, porque a gente sabe que o Judiciário ele está abarrotado também de demanda, né? E pode ser que às vezes ou no caso já há uma facilitação e tem prioridade no caso
de violência contra a mulher? Em violência contra a mulher, hoje os órgãos públicos, o Poder Judiciário, ele tem 48 horas, né, para deferir uma medida. Então, hoje está tudo muito mais rápido, né? Com certeza, né? Não tem esse negócio de pedir a medida e esperar 10 dias, não, né? Entendi. Até o prazo de 48 horas, a medida protetiva, elas estão sendo deferida, ela é encaminhada para a Polícia Militar, ela é cadastrada, e então a gente inicia os nossos atendimentos. E é importante a gente frisar a diferença entre atender e acompanhar. A patrulha, ela atende e ela acompanha a mulher até a validade da medida. Se essa medida ela perdurar 3 meses, né, 6 meses, vai depender da necessidade, do risco que a mulher possa estar passando, então ela pode ser revigorada, né? Ela pode renovar ela pode renovar, e o atendimento da patrulha, ela é feita durante a vigência da medida. E nós fazemos essa visita conforme a necessidade. A gente faz um atendimento inicial, né, uma anamnese inicial para saber como está a situação daquela mulher, e aí a partir de então a gente vai verificar se esses atendimentos eles vão ser semanalmente, mensalmente, se eles vão ser... A maioria dos atendimentos eles são semanais, e se houver a necessidade pode ser diariamente, né? Interessante. E no caso, por exemplo, a partir do momento em que a mulher ela é cadastrada no... deve ter um sistema interno, né? Exato. E aí ela passa a ter o contato direto com a patrulha? Diretamente com a patrulha, né? Via celular, é disponibilizado o celular da patrulha. A patrulha também, outro diferencial aqui no 2º Batalhão de Polícia, ela atende 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Então, se a mulher precisar, ela manda o WhatsApp, ela liga, ela pode ligar também 190 e se identificar e dizer que tem medida protetiva, porque na maioria das vezes, no momento de alto risco, né? Às vezes a pessoa dá aquele branco, lembra só de ligar para a polícia e faz o 90. Então, os nossos operadores, eles também estão habilitados a encaminhar essa mulher, que é atendida da patrulha, para a patrulha fazer o atendimento em caso de descumprimento. É até mais urgente se ela disser que tem a medida, né? Com certeza. E a viatura diária também dá apoio juntamente com a coordenador. Então, é um serviço que ele está bem esquematizado, né? Legal. E que, por exemplo, hoje nós temos mais de 777 medidas protetivas cadastradas que chegaram até nós, né? De quando começou até agora? Desde que iniciou, são 777. Nós temos mais de 12 mil, quase mais de 13 mil, mais de 13 mil atendimentos. Esses atendimentos, eles são feitos através de rondas, telefone presencialmente. Se a mulher, por exemplo, ela acha que não necessita daquele atendimento presencial, da viatura ir na casa dela, muitas vezes existe a questão da vergonha, é verdade, né? São vários fatores. Com receio, né? Fica com receio. De ter a presença policial Nós lá. fazemos também o atendimento por telefone, ligamos para a mulher, perguntamos, né, se está tudo bem, se a medida está sendo cumprida. É algo rotineiro na nossa dinâmica, né? Entendi. Fazemos as rondas pela casa daquela mulher, principalmente quando essa mulher se encontra em risco, né? Algum perigo iminente da medida ser violada, quebrada. Então, a patrulha ela passa a fazer ronda naquele local, principalmente para resguardar a integridade física desta mulher. Eu acho interessante isso aí, porque com a medida você até evita novos casos, né? Com certeza. Você já, por exemplo, é claro que isso deve acontecer sempre, mas é possível citar assim, alguma situação que vocês conseguiram evitar ali, que a pessoa estava na... Eu fiquei sabendo de um caso, eu não sei se foi na última entrevista que a gente fez. Sim. Me parece que o companheiro ficava na porta da casa da pessoa, não sei se ocorreu aqui em Caxias isso, né? Pois é. Ele ficava constrangendo a pessoa na frente da casa, olhando, vigiando para saber onde é que a pessoa ia. Acontece isso aqui. Acontece sim, né? Infelizmente, nós temos um alto número de medidas, né? De descumprimento de medidas. A patrulha, nesse quase 2 anos, ela já prendeu
já realizou mais de 150 prisões. Dentre essas 150 prisões realizadas, 60 foram por descumprimento de medida. Né? A medida protetiva, ela existe as restrições. Uma delas é o autor de agressão, ele não se aproximar por 200 ou 300 metros, vai depender do entendimento do Poder Judiciário. Mas nesse caso, ele também recebe um comunicado? Ele recebe. A partir do momento que a medida ela é deferida, é enviado, o Poder Judiciário ele encaminha uma cópia para a patrulha, uma cópia para o CRAM, uma cópia para a rede, né, para a Delegacia de Polícia Civil, Delegacia da Mulher, né? E eu gostaria até de deixar um abraço aqui para minha amiga doutora Marília, que eu adoro mesmo, uma pessoa bastante competente e que juntas nós estamos somando aí nessa causa, né? As polícias andando juntas, a entrada da Guarda Municipal aí também. E eu acho que esse trabalho em rede aí, ele só tende a melhorar, viu? Assim, a própria proteção da mulher. Não se combate violência, né? Não se enfrenta a violência doméstica sozinho, né? Nenhum órgão vai conseguir, porque é um crime, é uma violência multifatorial. Existem vários fatores, existem várias necessidades. Então, cada órgão, ela tem a sua linha de atuação. E o importante é a gente andar em conjunto, né? Todos os órgãos, para que nós possamos realmente dar a segurança que essa mulher precisa, para que nós possamos dar a liberdade de vida dessa mulher, a liberdade de expressão, assim como consta, né, nos nossos direitos constitucionais. E eu acho que assim, essa questão, quando todo mundo está unido, né, me refiro aos órgãos, eu acho que as mulheres se sentem até mais seguras em poder até falar, ou seja, denunciar, fazer com que as denúncias cheguem até o próprio órgão, sabe? Porque se a pessoa tem consciência, né, de que ao denunciar ela vai, a coisa vai acontecer, né, o trabalho vai acontecer, e até inibe mais para o agressor, né? Porque infelizmente tem gente que acha que quando você se junta com uma pessoa, você é dono dela. É uma coisa cultural muito forte, tem isso patriarcal. na cabeça das pessoas. Tem gente que se acha dono do outro ou dona do outro, que eu já vi também caso contrário. Tem mulher que acha que é dona do homem e o homem acha que é dono da mulher. Não, vocês estão ali numa parceria. De repente, se não der certo, tchau, um abraço. Cada um vai seguir a sua vida. Eu achei interessante, ter um rapaz que ele desses treinadores, tipo coach, né? Sim. Eu achei uma fala dele muito interessante. Ele disse assim: se eu chegar num determinado lugar e ver a minha esposa, ele falou desse jeito, e ver a minha esposa com o meu melhor amigo, eu não vou agredir nenhum dos dois. Primeiro que ele está provando que não é meu melhor amigo, né? E segundo, ela também não está me ajudando a ser um bom companheiro. Então, eu dou felicidades por dois e eles vão seguir a vida deles juntos. Eu digo obrigado aí pela ajuda. Porque no fundo, gente, ninguém é dono de ninguém, não. Um dia desses, no caso do homem e da mulher, um dia desses cada um estava na sua casa e depois se encontraram, às vezes numa balada, às vezes num restaurante, né? E aí resolveu trocar olhares e depois juntar os cacos, né? E foram para dentro de uma casa. Ou seja, ninguém é dono de ninguém. Aí vocês só fizeram um contrato, né? Ali no juiz ou no padre, né? Tá, para poder, perante a sociedade, porque o casamento ele é um contrato com a sociedade, se a gente for analisar também, né? E aí o que eu vejo é que assim, é isso que eu acho que precisa ficar muito claro na cabeça de todos. É que se o relacionamento não está dando certo, é muito melhor você abrir mão e cada um seguir o seu caminho. É claro que dentro de um relacionamento, e aí eu acho que talvez as grandes demandas vêm por conta de filhos, por exemplo. Muitos problemas ocorrem por conta da questão dos filhos, porque os filhos eles precisam dos dois ali estarem juntos, e às vezes quando o relacionamento não dá certo, aí um fica atribuindo ao outro, né, essa ideia, não, agora é mais você, e aí, em vez de chegarem a um entendimento, porque ali eles vão estar juntos o resto da vida. A criança ela une
os dois eternamente. Inclusive agora teve uma nas redes sociais, eu vi ali tem aquele Chicão dos teclados lá. Sim. Agora porque eles são pessoas, ele é uma pessoa pública, aí a esposa dele mandou um recado para a atual mulher dele, dizendo que, olha, a gente vai ter que conversar daqui até o nosso filho, enquanto nosso filho existir, enquanto ele existir, nós vamos ter que conversar. Não porque existe esse filho, né? Não tem esse filho, os dois têm que cuidar do filho. É verdade, uma responsabilidade dos pais, Exato. a criação dos filhos, sustento. E eu acho que é uma grande responsabilidade, primeiro, ó, é uma grande responsabilidade estar junto com outra pessoa e aumenta, e ela dobra ainda quando você tem filho, sabia? Porque ali é onde vai mostrar onde está o compromisso, né? Onde está o companheirismo, onde está... Porque a criança ela vai precisar de ambos ali, ela vai passar um tempo com um, com o outro, e o legal é quando o casal se entende, né? Quando o casal se entende a ponto de que essa convivência não fique gerando mais problemas, né? Com relação ainda, voltando aqui para o trabalho da patrulha, como é que vocês percebem da patrulha esse trabalho que está começando a ser desenvolvido também, né? Possivelmente virar uma nova patrulha aí da guarda? Como é que vocês estão percebendo isso dentro da política de proteção à mulher, né? A gente viu recentemente a capacitação de 38, se não me falha a memória, guardas municipais, e agora, exatamente hoje, segunda-feira, começou uma parte já prática deles já atuando dentro da própria delegacia da mulher. Esse núcleo Lilás que vai ser criado dentro da delegacia da mulher, como isso pode ajudar, na sua perspectiva, já dentro desse trabalho, para acolher melhor, né, essa mulher? É importantíssimo, né, a entrada da Guarda Municipal dentro da rede de atuação de enfrentamento à violência é de suma importância, porque todo órgão que venha somar forças no sentido de coibir, de enfrentar essa violência é bem-vindo, é mais um equipamento do Estado. E a intenção inicial da criação da Sala Lilás, né, é principalmente do sentido de acolher aquela mulher, né, fazer com que ela possa denunciar. Muitas vezes existem vários fatores que impedem ou que fazem com que a mulher ela não denuncie. Deles é a vergonha, né, a exposição, o medo, questão financeira, a dependência psicológica, né? Então, quando elas chegam no local e elas têm receio, né? Receio, vergonha. Eu acho que até na hora de registrar, se não for uma mulher mesmo, para estar ali recebendo a denúncia, eu acho que é até mais complicado ainda. Porque o seu algoz é um homem, né? Na maioria das vezes o seu algoz... Eu vou só citar um caso aqui, que já houve casos assim de violência aqui em Caxias. A mulher, ela apanhou do marido na zona rural. Aí ela vem pra cá pra registrar. Quando chega a pessoa que vai colher que era pra registrar o BO, começa a discutir com ela e gera uma outra violência física também. E aí ela volta pra casa sem registrar direito e apanha de novo. Aconteceu isso em Caxias, isso tem algum tempo já. Sim. Mas aconteceu isso. Ou seja, daí a necessidade de ter uma mulher mesmo acolhendo. Hoje, né, o que se prega nas corporações, nas instituições, principalmente nesse atendimento, né, a mulher vítima de violência doméstica, é a capacitação, né, a capacitação dos profissionais de forma geral, para que nós realmente possamos estar aptos a atender aquela mulher a não desencorajar ela, né? A não desencorajar. A ela denunciar. Né, a ela denunciar, a não julgá-la. Exatamente. Porque muitas vezes você pode até não falar, mas o seu olhar, a maneira de você falar, faz com que você subjugue. Por que tu tá
apanhando, né? Abre Exatamente. aspas. Então, essa capacitação, ela é importante para todo servidor que vai trabalhar com o enfrentamento da violência, para que a gente possa ter essa sensibilidade, porque cada pessoa, ela tem o seu tempo. Muitas vezes a mulher, ela denuncia várias vezes, 1, 2, 3, mas na maioria do processo ela desiste, no né? meio, Ela volta. Então existe uma série de fatores. E a casa de retorno para o próprio relacionamento, exatamente. Né? Então, assim, a gente sempre diz que nós temos que ter esse olhar diferenciado. Nós temos que ter essa mão amiga, né? Sem revitimizar, esperando o tempo dela e levando informação. Não é que ela vai chegar até os órgãos e dizer, não, você é que sabe. Não, a gente vai informá-la dos seus direitos. Exato. Porque a maioria das vezes as mulheres, elas desconhecem o seu direito. Elas acham que elas estão naquele ciclo porque merecem. E principalmente Exatamente. Isso acontece quando elas sofrem violência psicológica, né? Existem 5 tipos de violência. Na maioria das vezes a gente acha que a violência, ela se estende somente à violência física. A violência, é a mais evidente, ela né? é a mais evidente, às vezes nos traz um choque maior, mas existe a violência psicológica, que ela tem um poder destrutivo muito grande maior, na vida da mulher, na vida da família, e é importante que nós possamos ver estes sinais. Então, a delegacia, com a implantação dessa sala lilás e a ajuda dos nossos companheiros, né, co-irmãos da Guarda Municipal, é justamente para fazer esse acolhimento, né, ter aquele local longe dos olhares curiosos, para que a mulher realmente ela possa se sentir segura, para que ela possa realmente sentir e que ela pode confiar no sistema e que todos estão ali, né, é todo um aparato do Estado movido para atender aquela mulher. Eu acho interessante também esse lado que você destacou aí, né, porque tem casos, claro, que digamos assim, a mulher foi lá, registrou. Sim. Pediu a medida protetiva, conseguiu. Sim. Aí, de repente, ela se entende lá com o companheiro e resolve voltar. Aí onde está, eu acho que essa questão, principalmente essa parte do julgamento, ela não deve existir por parte de quem está desenvolvendo o trabalho do dia a dia. É exatamente isso. Porque isso aí pode acontecer. E aí, de repente, pode ser que ela peça de novo, pode ser que não peça, não precisa pedir mais, né? Porque eles se entenderam lá e foram. Com certeza. Porque aí é onde mora... é a questão da desistência da medida, né? Quando ela retorna com o companheiro. Exato. E é uma decisão dela, que a gente não quer destruir casamentos, a gente torce para que o homem realmente ele se reeduque. Exatamente. Ele veja que as ações deles são incondizentes. E essa questão da cultura patriarcal enraizada não é uma coisa só do homem. É a maneira como nós criamos os nossos filhos, tá todo mundo embebido nessa mesma cultura, né? E nós mulheres somos machistas. Também, e é importante que todo dia nós estejamos ali nos capacitando, estudando. Aí entra a questão da importância do preventivo, das palestras. A patrulha ela também realiza palestras na comunidade, em todos os órgãos que chamam SAMAR, nas escolas. Porque isso aí ajuda a quebrar a cultura. A cultura, né? A subcultura machista de que o homem, né? De que a mulher tem que ser subjugada, submissa. Né? E não, exato. Porque assim, se o relacionamento é uma parceria para dar certo, né? Ou seja, um querer dominar o outro vai atrar nesse processo. Quando você não escuta uma palestra esclarecedora, me refiro a um homem com a cultura machista, né? Digamos assim, de que é ele que manda lá e acabou e não sei o que e tal. Se ele não escuta essa outra visão para contrastar com a que ele trouxe da vivência que ele teve familiar ou social mesmo, dificilmente ele mudará. Com certeza. Ou seja, vão haver os casos de violência e se a pessoa voltar para o mesmo lugar, vai continuar aquele mesmo ciclo, né? O ciclo não será quebrado. O ciclo não será quebrado. Então, também essa pessoa precisa ser mudada. Dos últimos anos para cá, eu tenho feito uma seguinte distinção. Porque, às vezes, a gente corre um grande risco de
culpabilizar quem não merece ser culpabilizado. Eu me refiro, por exemplo, aos homens que agridem as mulheres como homens agressores. E não coloco ele na categoria de homens. Eu falo agressores. Eles são os agressores. Porque se a gente colocar aqui que os homens são agressores, eu acho que assim, fulano agrediu. E ele é uma célula do extrato. É uma célula que geralmente não se comportou como deveria se comportar. Como autores de agressão. Exatamente. Né? Porque às vezes a gente tende a culpabilizar de um modo em geral. Uma classe. No caso é um gênero. É um gênero, exatamente. Exatamente. E principalmente no politicamente correto ultimamente, Ave Maria. A gente tem todo um cuidado para dizer os gêneros certinho para ninguém, né? E eu acho que a gente precisa fazer essa diferença e não cair no chamado feminismo, né? Porque tem o feminismo que é a cultura, assim como o machismo é a imposição do poder do homem sobre a mulher, tem o feminismo que é a imposição da mulher sobre o homem. Que às vezes as pessoas acham que é o feminismo, não, que é totalmente diferente, coisa, né? Feminismo é a luta por direitos das mulheres, exatamente. E é onde a gente precisa desconstruir os conceitos, porque muita gente nem sabe a diferença de uma coisa e de outra. Ela só vive. Com certeza. Não é? E isso é educacional e não é da noite para o dia que muda, gente. Até aprender esses conceitos não é da noite para o dia que você aprende. Você tem que ler, reler, ter consciência dos seus atos, né? É algo que, assim, às vezes a pessoa, já veio mesmo blá, blá, blá. Não é blá, blá, blá. É algo que a gente todo dia tem que estar massificando. E eu lhe digo aqui, quanto mais as conversas, os diálogos acontecerem, porque a gente não vai vencer a violência sem diálogo. Vai não. Não venceremos. Violência gera violência, então a porta... Toda vez que eu paro aqui, toda vez que a gente está aqui conversando, uma violência está deixando de existir do ponto de vista físico, né? Porque a gente está se civilizando aqui, né? Com certeza. Logo essa informação, ela também vai chegar a outras pessoas. Poxa, não tinha parado para pensar sobre essa ideia. E é importante isso chegar até os autores de agressão, né? Que os autores de agressão realmente eles possam ter consciência. A patrulha hoje, ela não tem esse contato direto com os autores de agressão, a não ser quando nos deparamos, né, com os descumprimentos de medida, que quando isso acontece, está previsto lá no artigo 24A da Lei Maria da Penha, descumprimento de medida protetiva é crime, e se nós depararmos com uma situação dessa, a vítima ela ligar dizendo que o autor está indo em frente à casa dela, ou ameaçando, ou mesmo só se aproximou, então nessa situação é crime. Então a patrulha ela conduz o autor até a delegacia e ela é um crime inafiançável, né? Bom lembrar. E com exceção dessa parte, né, desse contato que nós temos com o autor de agressão, se isso não acontecer, geralmente nós não temos contato com esse autor de agressão. E o que nós podemos verificar quando acontece esse pouco contato? É que em algumas situações eles desconhecem. Simplesmente eles acham que não estão cometendo crime nenhum, né? Eles não têm consciência das suas ações. Eles acham que a mulher realmente deve respeito, tem que ser submissa a ele, porque é o dever dela de mulher, porque assim tem que ser desde a criação do mundo e etc. E aí, quando a gente começa... E os tempos mudam, né? Os tempos mudaram, na realidade. E aí a gente começa a explicar todo o panorama da situação, da questão da violência, né, desse grande mal que assola a nossa sociedade e que destrói as nossas famílias. Exatamente. Porque entenda, quando acontece um feminicídio, não é só uma mulher que morre. Né? Uma família destruída. Geralmente, na maioria dos casos, o autor do feminicídio é o pai da criança. Ele ou foge ou vai preso. A mãe está morta. Os avós eles estão emocionalmente desestabilizados. Então, quantas crianças ficam órfãs, né? Verdade. Quantas crianças ali elas entram realmente em parafuso porque foi algo que aconteceu. Elas
na vida deles, que destruturou a vida familiar pelo um todo. Então aquela família nunca mais ela vai ser a mesma. E pode gerar ali muitos traumas, né? E muito mais violência, porque às vezes tem famílias que não quer deixar barato aquilo ali e gera uma vingança em cima de vingança. Por isso que assim, violência, ela só vai gerar mais violência. Né? Infelizmente os índices eles estão altos aí no nosso país, né? Eu queria até, você falou aqui que já foram quase 800 casos de medidas só de quando foram começou, 777 medidas protetivas cadastradas, mais de 13 mil atendimentos. Eu vou né? citar aqui a estatística eu estou olhando aqui a patrulha, uma estatística que foi divulgada pela própria Patrulha Maria da Penha no Maranhão. Sim. Nos últimos 6 anos de Patrulha Maria da Penha. Mais de 125 mil atendimentos, tem né? Muito atendimento. Ó, deixa eu ver aqui, vou só compartilhar aqui a tela, só para mostrar aqui para as pessoas. Ó, Patrulha Maria da Penha no estado do Maranhão. Produtividade, que eles botaram aqui, a produtividade de fevereiro de 2017 até maio de 2023. Tá aqui, medidas protetivas cadastradas, 21.063, né? Isso. Atendimentos, 47 mil, atendimentos de visitas com rondas e ligações, né? 47.543. 34.558 mulheres atendidas. Aí somando vai lá para cima. Exatamente. Né? Hoje nós temos a média de atendimento diário é de 35. Isso. Hoje nós temos aquela questão do descumprimento, né? Descumprimento. 1.117 descumprimentos de medidas protetivas. De mandado, no caso, que é o mandado, no caso. Isso. Essa questão e eu queria até que você falasse um pouco disso aqui, porque teve solicitações de apoio psicológico, 43. Como é que funciona? Aqui vai para a rede mesmo? Vai para a rede. Hoje, a patrulha, quando ela vai fazer a visita na casa, né, no local que a atendida ela escolhe, ela faz essa anamnese, que é o nosso atendimento inicial, saber como é que está a situação real. Daquela pessoa. E lá, né, é uma conversa informal, é uma conversa bem dinâmica, para que ela possa falar de forma natural, sem pressão, porque como é que nós vamos pressionar uma pessoa, né? Nós vamos atender de forma humanizada se nós pressionarmos. Então é algo que tem que ser quando ela quer, como ela quer, do jeito, né, no momento certo, que é o momento dela de partilhar as informações. E hoje, essa mulher, né, durante essa anamnese, durante essa conversa, atendimento inicial, que a gente faz um relatório inicial, nós verificamos, né, se essa mulher ela precisa de atendimento psicológico. A gente muitas vezes pergunta se ela está necessitando de atendimento e ela nega. Mas na maioria das vezes tem... Não preciso não. Mas na maioria das vezes tem como a gente identificar. E quando isso acontece, né, essas identificações, e quando ela também solicita para que seja até mais rápido, nós encaminhamos um ofício para a rede, que hoje é tanto para o CRAM quanto para a Procuradoria da Mulher. Nós encaminhamos um ofício solicitando atendimento para aquela nossa atendida. Então, é um trabalho em conjunto, né, que nós fazemos com a rede de enfrentamento, com a rede de apoio. E isso é importante, né, porque nós sabemos que saúde psicológica... E eu acho que isso aí vai agilizar, vai ser até mais interessante, porque me parece que terá assistente social, terá também apoio psicológico na sala Lilás. Sim. Nesse atendimento, isso aí já vai ser feito até... Já vai ter os profissionais multidisciplinares, né? Olha a importância. Olha só, né? Então, é diferente você ser atendido por um profissional capacitado. Exato. Ele vai saber direcionar, hoje eu falei com a secretária da Mulher, Kiara Braga. Ela falou que já está agendando um momento onde também as profissionais que vão atuar da secretaria
Grande parceira, Kiara E Braga, aí ela vai- nossa secretária. para que eles possam também fazer parte dessa parte prática do curso, né? Sim, sim. E estejam já dentro da delegacia. Eu estava conversando com a delegada Marília, ela falou assim, que quando o fluxo já estiver rodando com todo mundo lá na Casa da Mulher Maranhense, né? A delegacia tende a ir para lá, E a os patrulha trabalhos. também. Só que a sala Lilás, ela vai continuar funcionando aqui Isso, nos finais de semana, para não Isso, fechar nada, para não fechar o exatamente. atendimento, né? Então, Exatamente. eu acho que assim, vai ser muito, muito mais interessante aí, vai ficar mais aberto esse atendimento e mais acolhedor, né, para as mulheres. Hoje a Patrulha Maria da Penha no estado do Maranhão, né, iniciou em 2016, aliás, o decreto é de 2016, os atendimentos iniciaram na Grande Ilha em 2017 e se estendeu, né, por este período para o interior do estado há 6 anos atrás. Hoje nós temos 19 patrulhas implantadas, né, no estado do Maranhão. Eu pensava que 19 era só São bases. Luís e aqui. Não, nós temos Imperatriz, Balsa, e cada patrulha dessa, né, atende outras cidades. Por exemplo, a patrulha do 2º BPM nós atendemos 6 cidades, né? Então tem, né, um alcance muito grande na população. E sabe uma coisa, eu acho que vai crescer mais, porque eu fiquei sabendo que o governador Carlos Brandão, quando ele veio aqui agora, que ele inaugurou a Casa da Mulher Maranhense aqui, ele disse que, pensando no modelo, porque assim, não é fácil você abrir uma casa dessa também, porque tem todo um conjunto de entidades, de órgãos que precisam funcionar, mas a forma como ela foi criada, onde o governo entra com estrutura, mantendo a estrutura, e os outros órgãos, o município entra com funcionário, né, dando um suporte aqui, ou o município às vezes entra com a própria casa, enfim, cada um fazendo um pouquinho, o judiciário entra com outra parte, fica mais fácil abrir. Ele disse que vai, nesse mutirão, vai aumentar muito, inclusive a própria deputada Daniela acabou de sugerir que abra uma em Presidente Dutra. Presidente Dutra. Então, eu acho que vai ampliar isso e talvez vá junto à própria patrulha. É importante, Você muito vê? importante. É uma política de governo, né, do nosso governador em exercício. Ele mais que dobrou o número de patrulhas existentes nesse um pouco mais de um ano de governo, né? Isso é importante, né? A segurança pública ela está caminhando no caminho certo, né? E é importante que os profissionais estejam capacitados para que a gente possa atender as nossas Marias como elas merecem, né? Importante mais ainda do que isso é evitar, enfrentar essa violência que tanto traz dor aos nossos lares. E assim, quero só mandar um abraço aí a Remédio Souza, assunto pertinente, informações valiosas. Remédio Souza está acompanhando, obrigado. Aldeniza também, Aldeniza Santos, um abraço. Gente, siga aí o nosso canal, tá? Siga o canal do Panteão Cast no YouTube. Ainda sobre o trabalho de vocês aqui, hoje são em torno de quantos profissionais que estão envolvidos da PM hoje, né? Aqui na cidade de Caxias nós temos 13, né? São 13 policiais, contando com o operacional e o administrativo. Nós temos, graças a Deus, hoje 2 viaturas, né? Foi entregue, juntamente na visita do governador, uma viatura nova para que a gente realmente possa dar esse apoio maior às nossas atendidas. E isso é importante, né? Para que a gente possa caminhar, estar no caminho certo. Tem o Kleber está comentando aqui. Kleber, sinto muito, mas o teu comentário aí, eu acho que ele é meio enviesado. Eu acho que você tem que dar os créditos também. Tá colocando aqui como se as patrulhas não funcionassem. E de fato funcionam, tá? Você vai me desculpar, mas eu vou discordar de Vossa Excelência.
né? A patrulha, ela, como eu falei, ela é Eu uma acho que política de governo. exato, E tá nossa missão, enquanto ele está dizendo aqui que são 6 anos, 19 patrulhas, nenhuma mulher salva. Eu digo, muitas mulheres salvas. Uma prova disso é que nenhuma ponto, né? mulher atendida pela Patrulha Maria da Penha, ela foi vítima de feminicídio. Aliás, né? Então, é o seguinte, muitas mulheres, além de serem salvas, e essa questão de que muitos homens taxados, sim, homens violentos taxados, esses precisam ser identificados e punidos. Porque a gente não pode relativizar a violência. Imagine se violência de qualquer nível. Exato. A gente não pode relativizar. Se a gente for olhar assim de maneira... Só porque é uma pessoa importante da cidade, se toda vez que você for... e aí deixar de fazer cumprir a lei só porque é uma pessoa importante da cidade, me fala importante politicamente às vezes, empresarialmente, e deixar isso para lá, gente, não é isso que está acontecendo. A gente está vendo que pessoas, eu vou só citar um exemplo de um caso que aconteceu aqui em Caxias, e a pessoa está presa. Tem um empresário. Ele era empresário aqui em Caxias. Isso ocorreu agora essas 2 semanas aí, ó. A Delegacia da Mulher identificou que este indivíduo, ele colocou um comércio, ele tinha um comércio aqui na cidade, aí fazia seleção de pessoas, de meninas. O que ele fazia? Ele dopava as meninas e estuprava essas meninas. E aí, ao saber que a polícia estava atrás dele, vendeu, foi para São Paulo. E lá em São Paulo ele foi preso e trazido para cá. Para você, uma pessoa dessa, a gente vai dizer que ela foi desestruturada? Tá? Não, a justiça chegou até ele. E eu acho que a gente deve aplaudir o trabalho da polícia civil, porque não está escolhendo, cara. Tá cumprindo a lei. Eu acho que o que a gente precisa é tomar vergonha na cara, principalmente quem pratica violência. Porque tem gente que é de um jeito perante a sociedade, quando chega dentro de casa é um vilão dentro da casa. A casa que era o local para a mulher se sentir mais segura acaba sendo, né, o local em que muitas mulheres estão... Hoje o lugar mais violento morrendo é dentro de casa. Todas as estatísticas estão demonstrando. E não são com pessoas desconhecidas, né? Exatamente. São com pessoas do seu ciclo familiar. Então é importante que nós tenhamos essa consciência, né? Que violência doméstica mata, né? Que o feminicídio é apenas a ponta do iceberg. Não é à toa que as violências aí a gente verifica a situação, todos os órgãos, a mídia, né, todo mundo falando sobre o tema para que a gente possa realmente diminuir e acabar com essa situação. Porque isso é um trabalho em conjunto, é um trabalho social, é um trabalho da sociedade, é um trabalho dos órgãos. E como eu já falei anteriormente, não se enfrenta a violência doméstica sozinho. E assim, falando pro Kleber, né, as patrulhas, o nosso escopo da patrulha é acompanhar aquela mulher que ela tem medida protetiva, vítima de violência. E aquelas que não têm medida, ou seja, já é um crime muitas mulheres consumado, elas não né? denunciam. Muitas mulheres, na maioria dos casos, né, é por isso que nós temos aí a chamada a questão da não visibilidade, né, de alguns, né, chamada cifra negra, porque são aqueles casos que não tem conhecimento. E a maioria dos feminicídios, né, a maioria dos casos, as mulheres não chegaram a denunciar, nunca foram registrar um BO, nunca solicitaram ajuda. Exatamente. E como geralmente o crime ele acontece dentro de casa, né, muitas vezes os vizinhos, que também somos responsáveis, enquanto os vizinhos, por denunciar os casos, não querem se envolver. Exato. Então acaba que uma situação chegando ao mal maior.
Inclusive, é claro que assim, não, a violência ela não está só dentro daquela casa, ela está também fora, são em eventos, acontece, a gente vê. E aí a gente viu... A gente presencia isso. E no caso aí, Kleber, só para destacar, como a Capitã Hilda destacou aqui. Vamos lá. Os casos que chegam para a patrulha já passaram pelo judiciário primeiro. Ou seja, e a gente vai acompanhar, ele já foi registrado na delegacia, já foi para o judiciário, e aí é que vocês vão acompanhar para poder que aquela pessoa não sofra novamente uma violência, né? Exatamente, é justamente para inibir, porque seria muito fácil somente, não, vamos aqui deferir uma medida protetiva e nós sabemos, e você como um bom cidadão vai cumprir a sua parte, né? Seria muito bom, seria muito fácil, mas infelizmente as pessoas elas acabam descumprindo, e é justamente para isso que a Patrulha Maria da Penha ela atua, para poder fiscalizar essas medidas, o número né? do estado aqui deu 1.117 descumprimento. É um número muito alto. As patrulhas elas já fizeram mais de 125.716 atendimentos, né, no Maranhão. Só aqui em Caxias, em menos de 2 anos, nós já realizamos mais de 13.000 atendimentos, não é? E são atendimentos que você vai em loco, na casa da mulher. Não é aconteceu a ocorrência, a gente atendeu a ocorrência e foi para a delegacia ali, cada um vai para sua casa depois. Não, aquela mulher que ela tem medida protetiva, ela é acompanhada. Se ela em qualquer momento da sua vida, ela se sentir insegura, o autor de agressão, ele voltar a descumprir medida, ela aciona a polícia militar, ela aciona a patrulha, e a patrulha ela vai até o local que ela se encontra e vai fazer a condução do autor, se ele ainda se encontrar no momento. Se nós não encontrarmos, vamos fazer ronda no intuito de encontrar. Se nós não encontrarmos, ali nós vamos confeccionar um relatório, e esse relatório, eles são enviados, né, para as autoridades competentes, para que essas autoridades, elas possam, agir, né? Exatamente, para que não fique impune. Então, toda essa situação é dado ciência. E se a patrulha não existisse, a maioria das vezes ficaria, muitas vezes por isso mesmo, porque a mulher não vai sair, né, de casa só para dizer, olha, ele descumpriu medida, até porque tem receio, tem medo, e a gente está nesse elo justamente mais próximo da sociedade. E eu vejo assim, toda vez que a gente relativiza a violência, é fator de geração de mais crimes, né? E a gente está observando aí, né, que geralmente as pessoas que mais agridem, né, são aquelas que mais se dizem defender os direitos familiares. Os direitos da família. Bate no peito e diz que defende a família. E na hora você vai ver lá, a pessoa é um carrasco, né, dentro da própria... Claro que a gente tem que, se a gente não tiver um norte, vai acabar todo mundo relativizando, e o norte é a lei. Então, não tem como fugir da lei, todo mundo tem que vir para cá, porque se não for assim, tem que ter um parâmetro para todo mundo. Agora você não pode relativizar, não é porque você casou com uma pessoa que você tem direito de bater nela. Ninguém existe nessa face da terra ninguém veio a este mundo para apanhar. Com certeza. Todo mundo veio. Eu costumo dizer que aqui nós vivemos no paraíso, sabia? Tem gente que já acha que precisa morrer para conseguir encontrar o paraíso. Eu acho que o paraíso é aqui. E Deus criou, o paraíso é a terra. Ele entregou. Todo lugar que você planta uma coisa nasce. Aqui. Então é aqui que... Para que lugar melhor do que esse? A questão é exatamente o ego do ser humano, né? O ser humano, se ele acabasse com o egoísmo dele, a violência também acabaria, né? Quero só agradecer, já estamos entrando já passou 1 hora de conversa, né? Passa ligeiro, rápido, né? Antes de eu ler aqui mais um comentário, só para a gente fechar, eu vou só agradecer rapidamente aqui o nosso parceiro, que é o Instituto Cuidar. Obrigado aí a Silvia e a todos toda a equipe também lá do Instituto Cuidar. Instituto Cuidar, que está localizado ali na Avenida Central, na loja 7, em frente ao UBS do Piquezeiro.
E você entra em contato pelos números 984828461, 988537913, atendimentos de segunda a sexta-feira, das 8h30 ao meio-dia e das 14 às 17 horas. Lembrando que podem adquirir os planos de saúde do Instituto Cuidar. Só lembrando que são planos de saúde médico e odontológico. Estudantes, servidores públicos, profissionais de educação física, comerciários, arquitetos, engenheiros, advogados, médicos, dentistas, administradores, profissionais e demais classistas, tá? Só lembrando que é uma parceria entre a SM Corretoria e Consultoria e operadoras de saúde, de planos de saúde, que estão possibilitando que plano médico, por exemplo, carência reduzida de plano médico, R$ 78,84, e também o plano odontológico, R$ 14,90. Então, dê uma passada lá e confira, ou entre em contato pelo WhatsApp, que você vai com certeza ser bem atendido lá pela equipe do Instituto Cuidar. Um abraço aí a todos do Instituto Cuidar pela parceria. Obrigado, Silvia. Um grande abraço aí a você e a toda a equipe que atende diariamente. São mais de 3.000 vidas que já são assistidas pelo Instituto Cuidar. Quero mostrar aí o livro A Nova Televisão Regional, e um estudo sobre a regionalização midiática da Rede Meio Norte, e também o livro Os Três Mortos e os Milagres da Fé. Você adquire o livro físico por esse número, 999050529. Ainda temos livros para vocês, tá? E se você quiser adquirir também via internet, né, comprar o livro o e-book, você entra em contato aí por esse. Se você tiver QR Code aí, aponte para este QR Code que está aparecendo na tela, que você vai ser direcionado por um link da Hotmart. Você compra por lá o e-book. Se você quiser o curso da Nova Televisão Regional, você entra em contato com esse aí, esse que está aparecendo agora, tá? Aí você aponte aí para o QR Code, dá uma olhadinha lá. Se você tiver interesse, adquira, se fizer sentido para você, tá? Lá você, nessa mesma página, lá embaixo vai estar os livros que eu já escrevi, aí você pode ter acesso também ao livro Os Três Mortos, tá? Para poder também adquirir o e-book. E a gente só quero agradecer aqui, né, as pessoas que participaram. Obrigado aí a Kiara Braga. Vale ressaltar ainda que, além do trabalho protetivo, a Kiara Braga, sim, secretária da Mulher, trabalho protetivo, a PM também tem o seu papel social, né, na sociedade. Sim, sim. Tem orgulho de fazer parte dessa rede de atendimento. Essa secretária aí, que Exato. é bastante atuante, nossa parceira. Está destacando aqui, a patrulha tem um grande trabalho prestado, não só no acompanhamento às mulheres vítimas, né, de violência, mas também no trabalho preventivo. E nós temos alguns projetos sociais, como a secretária falou, né, que é o projeto Mãos que Acolhe, que quando nós chegamos dentro na casa dentro da patrulha, né, nós arrecadamos, inclusive, se a sociedade tiver interesse em fazer doações de cesta básica, kit, né, de higiene bucal. Geralmente nós sabemos quando essas mulheres elas estão em situação de vulnerabilidade, a maioria das vezes, né, o autor de agressão é o mantenedor da casa. E a gente chega em algumas ocasiões que as mulheres elas não têm o que comer, não têm o que dar para os filhos. Eu acho que talvez até por isso, por essa dependência aí, muitas nem denunciam. Exatamente, é um dos fatores, né, da questão do se calar. Exato. E porque fome dói, eu sempre digo isso. E mesmo não sendo o nosso papel, a nossa missão é fazer a fiscalização das medidas, é atender e acompanhar as mulheres, mas fica
É impossível, é inimaginável você chegar num atendimento, verificar que aquela família está passando fome e você não enquanto pessoa, não fazer nada, né? Então a gente tem esse projeto que é lindo mesmo e que a gente agradece à sociedade caxiense, a todas as pessoas que nos ajudam, né? O Poder Judiciário, todo mundo que nos ajuda para que esse projeto ele continue. Tipo assim, é como se fosse uma cesta básica. São cestas básicas, são kits levam, de higiene, né? Dependendo da situação, a gente verificou que a mulher e aquela família ela tem necessidade, nós fazemos a doação. E a maioria, muitos policiais nos ajudam, né? Quando a gente não tem, a gente faz vaquinha, eu chego pro comandante muito sensível mesmo à nossa causa, e a gente faz aquilo com amor, né? Faz com coração. E tem o programa de saúde bucal, em que a Secretaria da Mulher ela também é uma parceira, né? A Clínica Sorri do Estado também é uma parceira, e que nós, né? Programa de saúde bucal para as Marias de Caxias, era para aquelas mulheres, né, que têm a dentição afetada. E a gente faz uma seleção dessas mulheres que não têm condição financeira e que têm essa dentição afetada para fazer um tratamento de saúde bucal no gabinete odontológico, né? Tem aí coordenação desse projeto Capitão Chantal, Sargento Francisca, e todo mundo junto nesse apoio aí. Eu vi que até um outro foi aberto agora em Timon. Em Timon, exatamente. Olha os frutos lindos, né? A gente faz uma coisa bonita e a gente fica maravilhado quando a gente vê que isso está se estendendo para outros locais, para as outras cidades. E fazer o bem é importante, né? Pois é. Ó, a que ponto se chega, né? Ou seja, uma violência, a pessoa tem a dentição toda danificada por conta da violência física, né? Então, gente, eu acho que a gente não deve... Eu acho que, assim, a gente sabe que das limitações do trabalho policial, a gente fala, eu acho que é importante a gente falar, até mesmo para o governador ficar... saber que é importante investir mais, porque eu costumo dizer que se você pegar o efetivo policial nos últimos anos, ele só tem diminuído. As pessoas vão se aposentando e eu acho que tem, né, a necessidade de não só chamar os últimos, ele está chamando devagarinho, mas é importante chamar todo mundo e fazer mais concurso, porque nós temos muito menos serviço público do que merecemos, se a gente for analisar, em qualquer área. Pode pegar educação, saúde, em tudo. Isso é no Brasil inteiro. E eu ainda fico vendo gente criticando. O Estado é grande demais. Não sei o que é grande demais. Não, gente, o Estado existe e ele precisa ser grande, ele precisa ser do tamanho da sociedade, ele precisa ser do tamanho do atendimento que ele precisa dar à sociedade. Se a gente parar, é só ir pro meio da rua hoje e perguntar assim: nós temos mais educação do que merecemos? Todo mundo vai dizer que não. A maioria, nós temos, mas precisa de mais. É assim que vamos dizer. Nós temos a segurança que queremos, temos, mas precisa de mais. Todo mundo vai dizer a mesma coisa. É tipo o salário. O salário, você recebe um salário, certo? Você precisa de mais? Claro que precisa de mais. Eu precisaria de tanto. É sempre assim. Isso é uma lógica, para fechar aqui, né? É uma lógica da economia. Recursos escassos para necessidades humanas ilimitadas. É uma regrinha, tá lá na economia. Uma aula que eu tive de economia, acho que me serviu esse conceito aí para trazer até para hoje, né? Então as nossas necessidades humanas, elas são insaciáveis. Nós sempre vamos querer mais. Agora é todo mundo colaborar, porque tem pessoas que acham que a responsabilidade de combater a violência é só do Estado. Lá no artigo 144 é de todo mundo, né, gente. Diz que é dever do Estado e responsabilidade de todos. Toda vez que eu não violento alguma pessoa, que eu não agrido uma pessoa, eu estou colaborando para diminuir a violência. Depende de cada pessoa. Se todo mundo cumprisse sua parte, criasse vergonha na cara, não existia violência. A violência só existe porque tem as pessoas que querem fazer e acontecer e não querem que as leis funcionem. Então, eu acho que quero só agradecer a vocês que participaram
E Kleber, reveja seus conceitos, tá, meu camarada? Você tá no direito aí das suas manifestações, porém, eu acho que você precisa só se informar um pouquinho mais, tá? Keila Xavier, Aldeias Altas também, contamos com o livre trabalho da patrulha. Obrigado. Tércia Regina, o quanto a vida... Ah, tá, ela tava respondendo ao Kleber lá, né? Quanto a vida dela tem mudado, né? E a gente tem relatos, só o trabalho. Né? A gente tem relatos assim lindíssimos, né? Que toca realmente o coração. Uma das nossas atendidas, no encerramento do atendimento, ela olhou para os nossos patrulheiros e disse: obrigado, patrulha, por trazer a minha liberdade de volta. Mas é então, isso é muito profundo, né? Eu acho que assim, só em mudar a vida se mudasse a vida só de uma pessoa, já seria muita coisa, né? Mas muda a vida de muitas. E é isso, eu acho que o reconforto de quem, eu acho que é muito mais para você do que pra gente, né? É ver essa diferença acontecendo, né? Isso não tem salário que pague isso aí, né? Que é exatamente quando você percebe que a pessoa ficou diferente, resultado do trabalho que vocês fizeram. Então, mas é isso, eu costumo dizer assim, tem pessoas que dizem assim, olha aí um monte de coisa fácil de fazer. É muito fácil de fazer, mas na hora ninguém colocar a mão na massa. Mas vai lá fazer para você ver como é difícil. Lidar com o ser humano não é fácil. Mas é isso, a gente precisa trabalhar constantemente e conversar, gente. Estar sensível ao diálogo, porque é na sensibilidade do diálogo que a violência será superada. Não é por outra via, não. Tem que ser pelo diálogo. Se a gente não parar para conversar, as pessoas hoje estão correndo demais. O ritmo da sociedade está muito alto. Todo mundo está atrasado, se você parar para pensar. Você não para mais no meio da rua para conversar com um amigo. Não, eu estou atrasado, eu tenho que ir não sei aonde. Não sei. As pessoas parecem que não estão parando para dialogar com os outros. Isso aí é importantíssimo. Ou seja, quando você não para, você passa como um rolo compressor em cima dos outros. Você sempre quer ser o primeiro a ser atendido, quer passar na fila na frente, por quê? Porque você está com pressa. Ah, não sei o quê. Não, preciso só passar, vou pagar aqui na sua frente. Não, você está desrespeitando os outros. Tem tudo isso envolvido. Acontece demais isso aqui em Caxias. É o trânsito. Quando você está atrasado demais, você quer furar o trânsito, e aí gera um acidente, e gera mais violência. Então, eu não sei se é o resultado da pandemia ou é a ignorância mesmo do ser humano que está muito alta. Quero só te agradecer, Capitã Hilda, obrigado, e parabéns ao trabalho de todos os policiais militares e também da Patrulha Maria da Penha. Obrigado. Fica à vontade para mandar um... Agradecemos pelo convite, né? Dizer para a sociedade que o comando do 2º Batalhão está à disposição, né, para evitar qualquer tipo de criminalidade, combater a criminalidade de um modo geral, principalmente no que tange a violência doméstica e familiar. Né? Dizer a nossa rede de enfrentamento que a patrulha é mais um órgão que veio somar, né, e ajudar nesse combate à violência. E dizer a todas as pessoas, né, a todas as mulheres, que não se calem, denunciem, né, porque a denúncia evita o feminicídio. Então a gente tem que falar disso sim, temos que denunciar. E a Polícia Militar estará diuturnamente nas ruas para salvaguardar a vida de nossas Marias. E é isso aí. Toda vez que a gente bota luz em cima de um tema, vão aparecer repercussões, é fato. Qualquer assunto, né? E é importante que a gente ponha luz. Toda vez que um lugar onde tem luz, né? Aquilo que não ou seja, aquelas más influências, elas vão embora. Né? É sempre assim. Uma praça bem iluminada, você não vê criminalidade quase naquela praça, porque as pessoas parece que estão se enxergando, as pessoas, né? Passam a se ver. Teve só um exemplo, só para fechar, teve um professor que ele diminuiu o número de pessoas
estavam desarrumadas na escola, botando espelho dentro da escola. Você acredita nisso? Lá em Brasília. Isso é importante. Ele botou espelho na escola inteira, para quando os alunos começaram a se enxergar. Meu Deus do céu, aí no dia seguinte já começava a botar uma roupa diferente. E isso ele foi fazendo devagarinho. Foi um exemplo. Tá? É um exemplo isso. Muda comportamento, a pessoa que quer andar mais bonitinha. Aí nós temos mais ou menos fazendo um comparativo com a teoria das janelas quebradas, né? Onde a criminalidade, você deixa de atuar, quebrando apenas uma janela e você não conserta aquela janela, então a tendência é que se aumente, né? Então a violência ela está no local, a polícia, o policiamento ela é distribuído, né? Justamente para salvaguardar e acabar com aqueles atos, né? Naquela localidade, né? E consertar aquilo que tem que ser consertado e fazer principalmente o trabalho preventivo, que é o nosso escopo, a nossa missão constitucional. Maravilha. Gente, recebemos aqui a capitã Hilda, comandante da Patrulha Maria da Penha, e amanhã amanhã possivelmente seja a diretora do cartório, se não me falha mesmo, o nome dela é Lívia Ayub, né? A gente vai falar um pouco aí sobre a certidão. Tem uma nova campanha aí voltada para a certidão de nascimento e a gente vai falar um pouco sobre isso, ok? Muito obrigado mais uma vez e um abraço a todos que ficaram com a gente até agora. Obrigada. Panteon Cast.